Boa tarde a todos, meu nome é Tio Rogério, sou pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Sejam bem-vindos ao nosso canal para o nosso curso Ministério Infantil com Excelência para a formação de professores de criança. Essa é a nossa videoaula número 1, espero que seja de proveito. Aproveite, pegue um caderno, anote as sugestões, guarde esse material, vai ser muito útil para vocês. Todas as semanas vamos estar postando uma videoaula diferente para ajudar o professor. Hoje a nossa aula, a aula de número 1, vai falar sobre atividades lúdicas no Ministério Infantil. Eu espero que seja de grande ajuda para você que está trabalhando com crianças e precisa, às vezes não teve a oportunidade de uma formação presencial, nós queremos te ajudar à distância, conte conosco. Eu quero tomar como base um versículo da Bíblia Sagrada que é de grande importância para o meu ministério infantil e espero que seja para o seu ministério com crianças. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 22, Paulo diz assim: fiz tudo para todos, para que de todas as formas possa chegar, salvar alguns. Paulo fala que ele fez de tudo para conseguir a salvação. E ele diz aqui que ele usou de todas as formas, todos os meios possíveis. Nós sabemos, nós estamos num mundo que está evoluindo, as coisas estão mudando. Então o professor de criança deve usar todos os meios possíveis para poder levar a palavra de Deus ao coração dos pequenos. Por isso hoje a nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre atividades lúdicas no ensino da escola bíblica infantil. Tio Rogério, para que serve a atividade lúdica no ensino infantil? Muitas crianças, quando vêm para a aula, às vezes elas ficam dispersas, perdem o interesse, e o professor encontra uma grande dificuldade de manter a atenção nas atividades para essas crianças. As atividades lúdicas, elas vão nos ajudar a trazer a atenção da criança, proporcionando um ambiente agradável no aprendizado. Tio, o que são atividades lúdicas? Atividades lúdicas são a utilização de jogos e brincadeiras para o ensino pedagógico. Então o professor vai trazer para a sala de aula alguns jogos, algumas brincadeiras, e essas brincadeiras e jogos, além de tornar o ambiente descontraído, vai ajudar no processo do ensino pedagógico à criança, vai ajudar a criança na sua aprendizagem. As vantagens. Quais as vantagens de usarmos o lúdico na sala de aula? Ele traz grandes vantagens. Primeira vantagem, torna a aula mais atrativa para a criança. A criança está ali no ambiente de aula, uma hora de aula, às vezes o professor falando e ela ali quieta, muitas vezes de manhã, com sono, cansada, e aquilo lá torna a aula um pouco monótona, sem atração para a criança. Então o lúdico ela vai tornar a aula atrativa, a criança vai sentir prazer de estar ali aprendendo. Outra coisa, deixa o processo de aprendizagem mais divertido e descontraído. Então a criança, além de ela estar se divertindo, ela vai estar adquirindo conhecimento. E isso vai ajudar a criança no processo de aprendizagem. Também ela vai ajudar as atividades lúdicas no desenvolvimento de algumas atividades, como a coordenação motora, atividades visuais, atividades auditivas e também no raciocínio criativo da criança. O lúdico mexe com a imaginação, mexe com o reino imaginário. Então desperta a criatividade da criança, desperta a imaginação. Então a criança ela vai se envolver com o teu ensino. Então isso vai te ajudar bastante. Ponto 3. Quais são as atividades lúdicas que o professor pode usar em sala de aula? Então o professor ele tem uma série de atividades que ele pode trazer para a sua aula. Primeira atividade são as dinâmicas. Existem muitas dinâmicas, na internet você encontra muitas dinâmicas, nós temos bons livros com dinâmicas. Então as dinâmicas podem ser introduzidas na tua aula e deixar a tua aula atrativa. Então essa é uma atividade lúdica muito boa para a tua aula. Outra coisa, você pode usar os jogos cooperativos.
Existe uma série de jogos e brincadeiras que eu posso trazer para a aula, tornando a aula bem legal, bem divertida e ao mesmo tempo ajudando as nossas crianças a aprenderem. Você pode também usar dramatizações aos teatros infantis, fazer peças, fazer representações, criar roupas com aquilo que você já tem, com lençol, com fronha, usar toda a criatividade, chamar a sala de aula e dizer, olha, hoje nós vamos representar a história bíblica, o tema proposto. Então desafia os alunos a criar figurino, a criar as cenas. Isso vai deixar a tua aula muito legal, principalmente para juniores e adolescentes. Eles gostam de estar envolvidos, fazendo. Você pode usar os maiores para mostrar a lição, a história bíblica para os menores. Então você pode introduzir na tua aula muitas atividades que vão tornar a tua aula bem legal. Ponto 3. O que eu posso realizar de atividade lúdica o que eu preciso para realizar uma atividade lúdica na sala de aula? Então, algumas coisas precisam ser observadas. Primeiro, coloque um objetivo. Nunca faça uma atividade, um jogo, uma brincadeira, uma dinâmica. Eu achei legal, foi interessante, vou trazer para a minha sala de aula. Não faça assim. Traga para a sala de aula com objetivo. Qual é o objetivo da minha lição hoje? É falar sobre o amor. Então, as minhas atividades, ela tem de estar entrelaçadas, ela tem de ter uma ordem lógica naquilo que eu vou ensinar para a criança. Então, a primeira coisa para fazer uma atividade lúdica, tenha um objetivo. Qual é o meu objetivo? Pergunte a si mesmo o que eu quero ensinar através dessa atividade. Então, o primeiro ponto para mim realizar uma atividade lúdica, ter um objetivo. Segundo, determinar o tempo. As atividades, jogos e brincadeiras envolvem a sala de aula. Às vezes as crianças querem fazer e nós temos tempo. Então faça um plano de aula, coloque 10, 15, 20 minutos para atividade lúdica na sala de aula. Então tem um tempo determinado. Às vezes o professor faz uma atividade longa, as crianças perdem o interesse, às vezes a atividade é muito rápida, eles não conseguem raciocinar. Então determine o tempo para atividades que vai ser realizada. Outra coisa, observe a faixa etária. Então que tipo de jogo, que tipo de brincadeira, que tipo de atividade é para a minha faixa etária? Ah, pastor, eu tenho uma faixa etária misturada, a minha classe não tem faixa etária, eu tenho crianças pequenas e maiores. Então procure mesclar, traga atividades que eu consigo fazer com os menores, traga atividades que eu consigo usar com os maiores. Então pense nisso, mas sempre pense na faixa etária, a idade, principalmente para os menores. Jogos para crianças pequenas, atividades de crianças pequenas não podem ter muitas regras. Eles têm uma grande dificuldade, então algo simples, sem muita regra. Para os maiores não, eu posso trazer coisas com bastante regras e eles conseguem assimilar legal. Então determine a atividade pela faixa etária. Então se é maior, se é menor, pense nisso. Outra coisa, selecione o material que você vai precisar. Às vezes eu tenho uma dinâmica legal, mas não tenho o material necessário. Então pense no material, eu tenho material para atividade? Opa, legal, se eu tenho eu faço nessa aula. Olha, eu não tenho, então eu adio às vezes por 10, 15 dias para fazer uma outra atividade para que eu tenha todo o material. E por fim, organize o ambiente. Existem atividades que dá para fazer na sala de aula, então legal, vou fazer. Mas outras atividades é necessário fazer em um lugar mais amplo, aberto. Então converse com o pastor, com o líder, com o coordenador da escola bíblica infantil. Diz, olha, hoje a minha aula precisa ser no pátio da igreja, precisa ser num lugar mais amplo, porque as atividades que eu tenho vai precisar de um lugar mais amplo. E isso vai ajudar você bastante na sala de aula. Conclusão. As atividades lúdicas é uma estratégia muito grande para deixar as aulas atrativas, divertidas, motivar os alunos a estar em sala de aula. Então, professor, eu te aconselho, use atividade lúdica, traga para a sala de aula atividades lúdicas.
Mas pastor, as pessoas vão olhar na minha aula, vai falar, só estão brincando. Explique para os pais, para os pastores da igreja, para o coordenador, olha, não é só brincadeira, são atividades pedagógicas utilizando brincadeiras e dinâmicas. Que Deus abençoe, até a próxima semana com a próxima aula. Meu nome é tio Rogério, é um prazer ter vocês conosco. Nós somos a primeira igreja de criança em Campinas, temos o Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Baraque, onde nós temos um curso muito bom de teologia voltado ao Ministério Infantil. Nosso contato é 19 981 16 80 12. 19 981 16 80 12. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, que esse curso seja uma bênção para o teu ministério. Mande o teu testemunho, conte o quanto Deus tem feito através da nossa vida no teu ministério. Dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, será um prazer ter você durante todas essas semanas ensinando algo sobre o reino de Deus. Que Deus abençoe a